proclamaremos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 vinde ao Senhor, não tardeis mais, fazei o povo acabar com seus crimes. Aleluia, 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 o Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho é de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sacerdotes, os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Meus irmãos, celebramos hoje a memória de Santa Luzia. Santa Luzia é uma santa muito popular da Igreja Católica. Ela nasceu na cidade de Siracusa, uma cidade na região da Sicília, no sul da Itália. Desde os 9 anos, Santa Luzia ela consagrou a sua vida e a sua virgindade. E certa vez, como nos diz a história de Santa Luzia, pelo menos nos seus martirológicos, a mãe dela sofria de uma doença terrível, que era aquela doença do fluxo de sangue. E elas foram para uma peregrinação no lugar onde estava Santa Águeda, também que é mártir. E nessa peregrinação proclamou o Evangelho diácono, justamente da passagem da hemorroísa, aquela mulher com fluxo de sangue. E aí, nesse interim, naquele momento em que
Santa Luzia está com sua mãe perto desse túmulo, ela faz uma oração em favor da tua mãe. E aí, Santa Luzia pede nessa aparição de Santa Águeda, diz que sem dúvida alguma ela tinha toda a possibilidade de realizar esse milagre, de ter esse milagre. E aí Santa Luzia pede à mãe que ela coloque a mão ali naquele túmulo. E realmente ela colocou a mão no túmulo de Santa Águeda e ela ficou totalmente curada. Luzia cresceu como uma mulher muito bonita. Isso criou determinados ciúmes também. Isso cresceu também no meio dos pagãos, porque o seu namorado, ele, sem dúvida alguma, tentou prejudicar Luzia, porque ela, consagrada que era, consagrando a sua virgindade a Deus, não queria tomar nenhum homem e nenhum jovem como esposo. Ela, dentro de si, converteu-se ao cristianismo, e isso, sem dúvida alguma, nós estamos lembrando da história das perseguições cristãs. E aí esse namorado, esse que não foi namorado dela, mas que queria tomá-la como esposa, queria tomar mulher dele, denunciou Luzia ao rei, ao imperador. E Luzia foi aprisionada, foi perseguida, sofreu diversas algozes, e um deles foi jogar Luzia no meio do prostíbulo para que ela fosse corrompida. Mas, segundo as histórias, quanto os biógrafos, eles não conseguiram tal pecado contra Santa Luzia. Eu aqui vou ler só o diálogo, que é muito importante, que está nessa biografia. O prefeito ordenou a Luzia que sacrificasse aos deuses segundo a lei imperial. Aqui a narração das torturas que a Marte sofreu traz um diálogo entre os dois, que é uma belíssima catequese. Luzia disse: o sacrifício verdadeiro e puro diante de Deus é aquele de visitar os órfãos e as viúvas. De 3 anos para cá, não tenho feito outra coisa. Agora sacrificaria ao Deus vivo, também a mim, como hóstia viva. Pascásio respondeu: tu desperdiçastes o teu patrimônio com os que te corromperam? Luzia respondeu: não frequentei corruptores da minha alma e do meu corpo, mas simplesmente coloquei nas mãos certas o meu patrimônio. Pascásio respondeu: tarpateei ao boca ao som das varas. E ela disse: não se pode acorrentar a palavra de Deus. Pascásio respondeu: Deus talvez acredite em ti. Luzia respondeu: quem neste mundo vive na piedade e na pureza é templo do Espírito Santo. Pascásio disse: far-te-ei conduzir ao lupanar, casa de prostituição, e quando o teu corpo tivesse transformado em mundo, o Espírito Santo fugirá de ti. Luzia disse: a carne não se suja se a mente não consente. Assim, se me fizeres violentar contra a minha vontade, a minha castidade ganhará uma dupla coroa. Pascásio respondeu: se não sacrificarem aos deuses, far-te-ei morrer submersa na luxúria, pecado contra a castidade. Luzia disse: não poderá constranger a minha vontade a aceitar o pecado. Eis que eu estou pronta a qualquer suplício. Que esperas tu? O prefeito ordenou que Luzia fosse levada para o lupanar, para quem quisesse pudesse acusar o seu culto. Ninguém, porém, conseguiu arrastá-la, porque uma força misteriosa a tornou inamovível. Acenderam ao seu redor uma fogueira, mas as chamas não a lamberam.
Pascasa atribuiu tudo isso a poderes de feitiçaria e mandou apunhalá-la no pescoço. A sua ordem mal tinha sido cumprida e a comunidade cristã presente no processo foi permitido apertar-se ao redor da Virgem agonizante, quando o grupo de guardas aprisionava Pascasa, o réu, por ter usado sua autoridade para se apropriar dos bens do povo siracusiano. Transferido para Roma, ele foi condenado à decapitação. Para Luzia moribunda, o bispo pôde dar os últimos sacramentos enquanto a comunidade respondia. Amém? E a celebração do processo se concluía assim na celebração litúrgica. Bem cedo, o culto à Virgem atravessou os confins da Sicília, se difundiu em todo o Ocidente. São Gregório Magno, em uma das suas cartas, fala de 2 mosteiros em homenagem a Santa Luzia, e em Roma há outro em Siracusa. Pelo seu nome, que recorda a luz, tornou-se protetora da vista, e por ter distribuído seus bens aos pobres, em vários lugares sua festa é acompanhada pelo uso dos presentes às crianças. Então Santa Luzia, ela distribuiu seus bens todos aos pobres, porque ela tinha um patrimônio rico deixado por herança. Então essa é a história de Santa Luzia, aquela mulher que não se deixou corromper pelo pecado, mas diante de sua consagração, ela se entregou o seu espírito, entregou a sua carne à pura virgindade, né? Ela entregou a sua pureza a Deus, não conseguiu, sem dúvida alguma, dilacerar a sua alma ou sobrepujar a sua alma e a sua vida. Os mártires para nós, sem dúvida alguma, são um grande exemplo, são um grande testemunho para nós cristãos, que muitas vezes vivemos neste mundo, mas às vezes nos deixamos corromper pelas coisas do mundo. Então, Santa Luzia também é um grande exemplo, de fidelidade, é um grande testemunho de amor, principalmente em relação aos mais sofridos e os mais pequenos. Ela fez da sua vida uma oblação. E no Evangelho aqui, nós percebemos muito bem o que Jesus está dizendo, justamente ligado à vida de Santa Luzia, que ele veio principalmente para os pecadores, para os deserdados, para os abandonados. E por causa disso que Jesus também faz uma crítica ao seu tempo, falando que as prostitutas e os publicanos e as prostitutas vão nos preceder no reino dos céus. Por que Jesus toma essa afirmativa e fala essa afirmativa com tanta veemência? E para nós não estamos acostumados a escutar isso e pode causar-nos escândalo. Verdade, sem dúvida alguma, porque Jesus não veio para os sãos, mas veio para os doentes, e esses reconheceram o Salvador, principalmente esses reconheceram a Jesus, e reconhecendo o Filho de Deus, criaram nele e possibilitaram toda a sua fidelidade, olhando para os seus pecados, se arrependeram, creram nele, se converteram e transformaram de vida. Aliás, diga-se de passagem, que os que seguiam Jesus eram muitos dessa vertente, né? Muitos, Maria Madalena, né? E outras mulheres, quantos não seguiram Jesus com a sua vida de pecado se converteram? Então, exemplo para nós, Jesus está nos falando aí. Muito cuidado, porque os publicanos e as prostitutas creram, né? Falando de João Batista também, creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Então, olhando esse Evangelho e olhando também a vida de Santa Luzia, que conservou a sua vida, conservou o seu coração, nós queremos testemunhar Jesus Cristo, a sua palavra, e pedindo a Santa Luzia também nessa noite, que abra as nossas vistas. Às vezes, caminhando na escuridão do mundo, caminhando na escuridão do erro, do pecado, muitas vezes totalmente
deixamos nos tomar pela nossa cegueira espiritual e não deixamos o nosso coração se converter a Deus e não deixamos o nosso coração se amolecer diante das dificuldades mais preeminentes de nossos irmãos que passam fome, dos nossos irmãos que são perseguidos, dos nossos irmãos que são prejudicados. E de Santa Luzia também, elas têm fileira no meio dos cristãos daquele tempo e principalmente dos pobres que foram perseguidos por esse imperador Pascásio. Tantos Pascásios e imperadores que de uma certa forma perseguem a muitos, poderosos que perseguem a muitos por causa da sua fidelidade à ética, por causa da sua fidelidade à moral, que não se deixam corromper, e muitos desses pagam por serem corretos. Muitas dessas pessoas pagam. E Luzia pagou por sua vida por ser uma pessoa corretíssima, perseguida, mas não se deixou vencer, não se deixou corromper. Sejamos exemplos de Santa Luzia, cristãos assim, lutando pela verdade, lutando pela construção de um mundo melhor, assim como o próprio Cristo sonhou. Amém.